Olá, estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar do recolhimento das contribuições previdenciárias. É muito importante conhecer os percentuais, conhecer os limites, para que a gente não pague a mais, para que a gente não pague a menos, que inclusive pagar menos do que o salário mínimo depois da nova previdência é necessário que todas as categorias complementem para o salário mínimo. Então é importante conhecer toda essa sistemática. Mas antes, vamos fazer aquele nosso acerto de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de vídeo e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é importante, a galera precisa saber, porque envolve o quê? Envolve dinheiro, envolve o bolso. E quando o assunto é o bolso, é importante que a gente esteja consciente do que entra, do que sai e do que fica, para a gente gastar com consciência. Eu sou Marcelo Caetano e esse é o canal Senhor Previdência. Então, a Previdência Social, ela tem caráter contributivo e filiação obrigatória. E aí, esse caráter contributivo tem a ver com a necessidade de estar contribuindo para a Previdência para que a pessoa possa ter direito e acesso aos benefícios e serviços prestados pelo INSS. Então, é importante a gente saber dessa obrigatoriedade, porque uma vez que a gente deixa de contribuir, a gente pode perder o direito aos benefícios. E deixando de contribuir por muito tempo, a gente vai ter dificuldade de alcançar o tempo necessário, o tempo mínimo, para uma aposentadoria programada. E uma questão importante também de conhecer, uma questão bem prática dessa contribuição, é quais são os valores, quais são as categorias e quais são as formas de recolhimento dessas categorias. Porque todo ano, em janeiro, no mesmo período do reajuste dos benefícios, nós temos os reajustes da tabela de recolhimentos e, consequentemente, o reajuste dos valores desses recolhimentos, desses valores que vão ser recolhidos. A gente reajusta as faixas, essas faixas, elas sobem ou descem em relação às alíquotas e isso determina novos valores de contribuição. No caso das outras categorias, o contribuinte individual, o facultativo, essas pessoas também têm que ficarem atentas pelo menos ao novo valor do salário mínimo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente por categoria, para que a gente possa entender a sistemática de cada categoria. Na Previdência Social, nós temos dois tipos de segurado. O segurado obrigatório, por causa do conceito de ser obrigatório. Essa obrigatoriedade, melhor dizendo, ela vem pelo trabalho. Então, aquele que trabalha, que exerce uma atividade remunerada, ele é o segurado obrigatório da Previdência. O outro tipo de segurado é o segurado facultativo, que justamente é o oposto do que não trabalha. É aquele que não exerce atividade remunerada, mas como o sistema previdenciário, ele é público, ele é social, ele busca a inclusão, então todas as pessoas do país têm que ter o direito de poder participar do sistema. Por isso que existe a categoria de facultativo, que é para aquelas pessoas que não trabalham e, consequentemente, não estão obrigadas a contribuir. A gente vai separar essas categorias agora e a forma de contribuições dessas categorias, de cada uma das categorias que a gente tem. Para os obrigatórios, nós temos 5 categorias. Nós temos o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Empregado doméstico e trabalhador avulso, e aqui é importante a gente dar uma breve explicada quem é o trabalhador avulso. Trabalhador avulso é a turma basicamente do porto, da área portuária, de atividades da zona portuária. O estivador, o carregador, amarrador de embarcação, que são pessoas que são contratadas através do chamado órgão gestor de mão de obra por um operador portuário e para um determinado período. Esse é o trabalhador avulso. É bom a gente saber, porque tem muita gente assim que é um pedreiro, que é um carpinteiro, que faz uma atividade aqui, uma atividade ali, e diz, eu sou avulso por aí.
Mas na categoria, essa pessoa, o pedreiro, o carpinteiro, o vendedor, ele é o autônomo e ele vai estar na categoria de contribuinte individual. Então, isso difere oficialmente do que é o trabalhador avulso. Então, esse grupo, empregado doméstico e trabalhador avulso, ele não tem que fazer uma ação direta para o recolhimento das suas contribuições para a Previdência. Esse grupo, o empregador, a empresa, o empregador doméstico, esse órgão gestor, no caso do trabalhador avulso, ele faz a arrecadação, ou seja, desconta do salário e faz o recolhimento, ou seja, paga a guia de contribuição previdenciária e faz a informação para o INSS de que a pessoa está trabalhando, continua trabalhando, trabalhou naquele período e ganha tal salário. Então, o trabalhador, qual é a importância e qual é a ação do trabalhador nesse contexto? Do empregado doméstico e do trabalhador avulso. É acompanhar isso. Se a empresa está fazendo essa informação para o INSS, isso o trabalhador acompanha no seu cadastro, para poder saber se isso está sendo feito ao longo dos meses da sua relação trabalhista, da sua jornada de trabalho, para ele não ter um problema lá na frente. Agora, qual é a grande questão do trabalhador? O trabalhador diretamente está sujeito ao desconto no seu salário, que é o que a gente vai explicar agora, porque justamente cada ano em janeiro, essa tabela de descontos, porque sim, nós temos uma tabela, e essa tabela de desconto, ela é reajustada. A tabela do empregado doméstico e do trabalhador avulso, atualmente ela tem 4 alíquotas: 7,5%, 9%, 12% e 14%. Calma, nós vamos colocar aqui e vamos colocar na descrição do vídeo, porque isso ninguém precisa decorar. A gente precisa só conhecer e sempre ir consultar. Essas alíquotas, elas são divididas em faixas salariais. E é aí que está o reajuste da tabela. Então, essa alíquota de 7,5%, ela incide até um salário mínimo. Entendeu? Então, quando o salário mínimo reajusta, as pessoas que ganham o novo valor do salário mínimo estão sujeitas a essa nova tabela. Não sei, acho que é o calor. E aí, com o reajuste dessa tabela, as pessoas elas passam a ter uma incidência sobre um valor maior ou sobre um valor menor. Porque, vamos supor, até o ano passado, até 31 de dezembro de 2022, 7,5% era para quem ganhava 1.212, que era o salário mínimo. Agora o salário mínimo aumentou para 1.302. Então aquela pessoa que estava tendo o recolhimento, que o recolhimento dela iniciava em 9%, ela baixa para os 7,5% até que esse salário seja reajustado. Então a tabela ela faz essa mudança. E nós temos uma novidade no cálculo da alíquota, na aplicação da alíquota. Uma novidade que já está em vigor há uns 2 anos, que ela veio com a nova Previdência, a emenda constitucional de 2019. Por quê? Porque a emenda trouxe que a contribuição passou a ser cumulativa. Antes ela era não cumulativa. A partir da emenda ela passou a ser cumulativa. Por isso que eu falei que a pessoa com 1.302, ela começa em 7,5%. A pessoa que ganha 2.000, ela começa em 7,5%, mas ela vai ter o cálculo ali de uma diferença de 1.302 para 2.000, que vai incidir os 9%. Por quê? Porque a faixa de 9%, ela vai até R$ 2.571,29. Aí aquela pessoa que ganha R$ 3.000, ela vai ter 7% sobre, 7,5%, melhor dizendo, sobre 1.302, ela vai ter 9% sobre a diferença entre 1.302 e 2.571,29 e ela vai ter 12% sobre a diferença de 2.571,29 até R$ 3.000, porque essa outra faixa ela vai até R$ 3.800,56.
Confuso, né? Mas não, mas é a empresa que vai fazer, você não precisa se preocupar. O que a gente tem que entender é, isso foi ruim ou foi bom? Isso foi bom para o trabalhador. Essa mudança foi uma mudança positiva. Por quê? Porque quando não era cumulativa, a alíquota era cheia. Então, seu salário era X, 5 mil. 5 mil está em que alíquota? Em tal alíquota. Aplicava a alíquota sobre os 5 mil. Com essa aplicação escalonada, essa aplicação cumulativa, a gente tem as faixas sendo praticadas de acordo com os limites de cada faixa. Então, o valor ele acaba sendo, no total, um valor um pouco menor para o trabalhador. Então, isso é positivo. Então, empregado doméstico e trabalhador avulso, por conta dessa tabela, vão ter aí uma alteração, um movimento que pode ser para menos, que pode ser para mais, pode ser temporariamente para menos. Por quê? Porque ainda não teve o reajuste de 2023 no seu salário. Quando ele reajustar, com esse reajuste, ele pode entrar na nova faixa da tabela. E aí passar a ter um alcance maior das alíquotas de contribuição. Tá? Então é importante essa galera saber que vai acontecer isso. A pessoa pode ter um desconto maior, um valor líquido um pouco maior, pode ter um valor líquido ligeiramente menor do que tinha anteriormente. Um pouco maior é bom, né? Porque aí aquele que baixou ali, que teve ali ainda não teve o reajuste e tal, ele vai ter um desconto um pouco menor, porque a tabela ela amplia os fatores. E aí isso até que é positivo num determinado momento. Mas depois, com o reajuste, a gente também vai ter o seu ajustamento nas faixas da tabela. Isso é uma outra informação importante de saber. E aí a gente vai para o contribuinte individual. O contribuinte individual é aquele autônomo que exerce atividade por conta própria ou que presta serviço. Hoje essa categoria de trabalhador, ela tem 3 alíquotas. Uma alíquota de 20%, que vai variar do teto ao mínimo, do mínimo ao teto. Você pode passear nisso aí, de acordo com a sua capacidade contributiva, de acordo com o que você ganha ali na sua atividade autônoma. Isso vai repercutir no cálculo do seu benefício. O seu benefício vai ser calculado com a média desses salários, com essa variação, e isso vai tender-se a ter um benefício maior, claro que dependendo do tempo que você passe em valor, contribuindo sobre valores maiores. Mas o contribuinte individual, a Constituição prevê um enquadramento para a turma chamada de baixa renda. E aí nós temos 2 alíquotas. Uma alíquota de 11%, que é incidente apenas sobre um salário mínimo, e qualquer trabalhador pode se enquadrar nisso. Não há uma regra objetiva. É só você entender que é de baixa renda e aí você vai pagar 11% do salário mínimo, só que isso vai representar o quê? Um benefício calculado com base em um salário mínimo. Todos os benefícios que você vier a buscar junto à Previdência Social. Tá? Então é um fato a pensar. 20% é mais? É. Mas qual é a sua capacidade financeira? Qual é a sua realidade de vida? Dá para manter os 20%? Dando essa passeadinha aí entre o mínimo e o máximo, né, o teto da Previdência? Então você vai decidir aí de acordo com a sua capacidade financeira. Não dá 11% do salário mínimo, porque o importante é ter Previdência. E tem ainda um outro grupo, que é aquele que se cadastra como microempreendedor individual, que recolhe 5%, mas também sobre o salário mínimo. E também não vai ter variação no cálculo do benefício, porque ele está a vida toda contribuindo sobre o salário mínimo. Aí alguém já deve estar pensando aí num outro assunto. Não, mas eu tinha um emprego, agora saí do emprego, me inscrevi como MEI. Aqueles salários do meu emprego, então, não vai contar, não vai somar? Vai. Calma, sempre soma, tá? Todos os salários que você tiver, no momento que for lá calcular, estando ele dentro do período do cálculo do benefício, ele vai ser somado. Quando eu falo aqui, é um histórico. Se você tem um histórico de uma vida toda, ou se você tem mais tempo recolhendo sobre um salário mínimo, o resultado, consequentemente, vai ser mais próximo do salário mínimo. Tá? Então aí você decide 20%, 11% ou se você se inscreve com MEI, 5%.
Tanto 11% quanto 5%, depois você pode complementar, se você entender que deve, se você achar que precisa. No caso do MEI, se a complementação for feita dentro do mesmo mês, não vai ter juros nem multa. Mas tanto o MEI quanto os 11% sobre o salário mínimo, se a complementação for feita em mês seguintes, vai incidir juros, tá? Não incide a multa. E a categoria antagônica ao obrigatório é a categoria do facultativo. O facultativo, ele também está sujeito às 3 alíquotas, 20%, 11% e 5%. E aí já vem aquela dúvida, de onde vem o dinheiro se o cara não trabalha? Porque se eu trabalho, eu sou segurado obrigatório. Vem de aplicações financeiras, vem de um aluguel, vem de uma participação sua numa ilimitada, por exemplo, onde você não é sócio, onde você só tem prolabore, onde você não é sócio, não, desculpa. Onde você é sócio, mas só tira lucros, não tira o prolabore, do marido, da esposa, do filho, do irmão, de um grupo de pessoas da família. Porque para participar da Previdência tem que contribuir. Então é a mesma sistemática do contribuinte individual. 20%, podendo variar do salário mínimo até o teto, do teto até o salário mínimo, dando essa passeada. 11% do salário mínimo e 5%. Só que no caso do facultativo, para ele ter direito aos 5%, ele precisa estar inscrito no CadÚnico atualizado, né? Ele e toda a família. Quando eu falo ele, é a pessoa, é o grupo familiar, porque o CadÚnico é um cadastro do governo federal e que cadastra todo o grupo familiar. O grupo familiar precisa ter renda enquadrada nos limites permitidos e a pessoa que vai contribuir com 5% e na categoria de facultativo, lá no CadÚnico tem que ter renda zero. Não pode ter nenhum centavo. E tem que manter isso atualizado, e essa atualização é a cada 2 anos. E aí você paga 5% do salário mínimo e tem acesso aos benefícios da Previdência Social. Tá? Então, é importante a gente conhecer todas essas regras para o contribuinte individual e o facultativo, inclusive que recolhem sobre o salário mínimo. Precisa ficar atento ao mês de janeiro de cada ano, porque teve o reajuste. Então, janeiro, que vence em fevereiro, você não pode usar o salário mínimo velho de dezembro, tem que usar o salário mínimo novo de janeiro, para você não ficar devendo contribuição. E a galera de emprego, né, os empregados, e que tem aquele contrato chamado intermitente, tem que ficar atento também. Porque no mês em que ele receber um salário inferior ao mínimo, vai precisar fazer a complementação da Previdência. Inclusive, diz aqui nos comentários se você quer saber melhor sobre como é essa complementação da Previdência, porque isso é uma novidade. É uma novidade que a gente tem junto à reforma da Previdência trazida pela Emenda 103, que todo mundo que está abaixo do mínimo precisa completar o mínimo, mas isso é um assunto bem grande que a gente fala no vídeo. Fala aqui se você quer, que aí a gente vai fazer um vídeo desse assunto só para poder esclarecer bem essa ideia, esclarecer essa regra, esclarecer bem a sistemática. Tá? A gente vai deixar aqui os códigos de recolhimento, um exemplo de recolhimento e as alíquotas de recolhimento na descrição do vídeo para que você possa saber melhor e ter aquilo visual. Não é algo para decorar, é algo para a gente sempre que precisar consultar. E aquela nossa velha história. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Já viu que esse vídeo fala de dinheiro? Muita gente vai querer saber. Porque, ó, tem gente que a contribuição pode diminuir um pouco, sobra mais dinheiro. Tem gente que a contribuição pode aumentar um pouco. Aí já deu tristeza. Mas é bom saber para pelo menos se programar. Então compartilha com essa galera. E não deixa de seguir a gente no Instagram, porque a gente coloca algumas informações lá. @senhorprevidência. Por enquanto é só. A gente fica por aqui, estamos aguardando vocês nos próximos vídeos e nos comentários. Comenta aqui, diz o que é que você quer que a gente fale aqui, mais emergencialmente, mais rapidamente, que são assuntos que estão gerando aí dúvidas e muitos comentários que a gente faz aqui, tá? Valeu e até a próxima!